20. Noite de Mongols capítulo 169. Identidade do chefe Lin. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado não, isso não era algo que pudesse ser exibido publicamente. O valor dessa coisinha não era algo que pudesse ser medido em dinheiro. Ninguém pode dar um valor a ele, nem poderia ser vendido. Portanto, não havia tal coisa como um preço de mercado para tal objeto. Não é de se espantar que até Sherry tenha dito que levou 3 anos inteiros para preparar esse presente. Até mesmo a Holy Resource Development teria dificuldade em colocar as mãos neste coração, muito menos a Câmara de Comércio de Ash. Isso era algo que exigia dinheiro e poder. Lin Jie olhou para o fóssil pálido diante dele, sem saber se riu ou chorava. Não é de se espantar que a mala fosse tão pesada. Estava cheia de uma pedra. O pedaço de fóssil tinha cerca de meio metro quadrado e já devia ter passado por uma preparação cuidadosa. O coração em sua posição central era bem definido e cada vaso sanguíneo dentro dele era visível e estendido em todas as direções. Do seu ponto de vista inicial, Lin Jie calculou que o coração era maior que sua própria cabeça. Também há fósseis de dinossauros neste outro mundo. Pensou Lin Jie consigo mesmo. Devido aos distritos superior e inferior estratificados exclusivos de Norzin, onde o distrito superior ficava acima do solo e completamente separado do distrito inferior, os recursos subterrâneos eram totalmente monopolizados pela Holy Resource Development. O que quer que fosse descoberto abaixo do solo seria naturalmente conhecido apenas pelo pessoal da Holy Resource Development. Além disso, a teoria sobre as origens da vida neste mundo era muito retrógrada. Lin Jie não tinha ouvido falar de nenhuma coisa pré-histórica como dinossauros, e até mesmo fósseis eram poucos e raros. O fóssil diante de seus olhos pode muito bem ser muito mais valioso do que ele imaginava. Mas, desconsiderando seu valor, o fóssil do coração pálido, depois de tratado, parecia excepcionalmente tão realista que poderia ser considerado uma obra de arte por si só. Também era tão delicado que dava a ilusão de que poderia descascar sua concha e começar a dançar. Este coração provavelmente foi tirado de um fóssil inteiro intacto. Seu trabalho também não foi simples e isso mostrou que Sherry pensou muito nele. Sherry virou-se para Lin Jie com um olhar de ansiosa antecipação. Este presente é satisfatório. Na história conhecida pelos seres transcendentes, se fosse dito que a terceira era foi a época dos humanos, a segunda era foi a era dos elfos e a primeira era foi quando os gigantes governaram, então a era primordial foi a época dos dragões antigos. Durante a primeira era, quando o reino gigante estava em ação, os dragões antigos ainda existiam, só que eles já eram extremamente raros. Na época da segunda era sem fogo, os dragões antigos desapareceram completamente sem deixar vestígios, deixando para trás apenas seus esqueletos, que eram materiais de fundição raros e preciosos. Quanto mais antigo era o esqueleto de um dragão, mais poder ele continha. Aquela era primordial estava tão distante que mesmo que os dragões antigos daquela época deixassem quaisquer restos, o nível de meios tecnológicos no presente não tinha como atingir o solo em que estavam. Assim, Sherry escolheu um fóssil de dragão antigo da primeira era. Além disso, era um coração que ela havia dado o significado implícito por trás dele não precisava de explicações. É impossível para mim dizer o contrário, não é? Dar um fóssil de presente é como usar uma bomba atômica para fazer fogos de artifício. Tão excessivo. Lin Jie brincou internamente, mas, naturalmente, ele manteve um sorriso na superfície e assentiu. Este é realmente um tesouro inestimável. Embora possa ser apenas uma pedra para outros, na minha opinião, ele realmente simboliza as mudanças da geografia e da história. É precioso de fato. Os olhos de Sherry se arregalaram. Existem pessoas que realmente veriam um coração de dragão ancião como apenas uma pedra. Até mesmo magos de rank supremo desejariam um dragão antigo inteiro se ele fosse apresentado a eles. Quem no mundo veria como uma pedra? Pareceria arrogante e desinformado se fossem outros que dissessem tal coisa. Mas como são pessoas que o Sr. Lin conhece pessoalmente, então elas certamente seriam entidades com capacidade e poder suficientes para dizer isso. Então,
Depois de ouvir a última parte da frase, ela percebeu que o poder que o coração possuía era insignificante aos olhos do Sr. Lin. Simbolizar as mudanças na geografia e na história era o que lhe dava valor. Sherry teve uma epifania. Sim, diante da força do Sr. Lin, todas essas ferramentas de feitiçaria são meros brinquedos para ele. E talvez o Sr. Lin já tenha visto um dragão antigo vivo antes, então ele não se importa com um morto. Então, o único valor que ele tinha talvez fosse lembrá-lo do passado. Este coração de dragão antigo como testemunha da história parecia uma descrição adequada. Mas, Lin Jie tentou ao máximo demonstrar uma expressão de alegria. O mais importante, é porque me foi dado por Sherry. É isso que o torna diferente. Embora ele esperasse que Sherry pudesse transformar esse tesouro inestimável em algo de valor monetário, ele sabia que a jovem tinha passado muito tempo fazendo com que as pessoas o adquirissem e o consertassem. E agora, quem sabe quanta mão de obra foi investida na produção de tal fóssil de coração. Tais intenções gentis eram o verdadeiro tesouro inestimável. Naturalmente, ele não podia simplesmente ignorar os esforços de Sherry. Até mesmo pensar na quantidade impressionante de dinheiro pela qual todos os esforços meticulosos poderiam ser trocados o fazia sentir dificuldade para respirar. Isso é tudo dinheiro. Se ele tivesse todo esse dinheiro, ele não estaria administrando uma livraria aqui, estaria vivendo seus dias confortavelmente, apenas lendo. O chefe Lin sentiu um vazio no coração. O rosto delicado de Sherry ficou vermelho e ela sussurrou: "Fico feliz que você tenha gostado." Bella não tinha ideia do que fazer com sua amante. Só de entrar em contato com o Sr. Lin, a jovem Sherry perdeu toda a lógica e compostura. Suspirar. Bella suspirou. Mistress não percebe o declínio sutil no tom do Sr. Lin. O tipo de sentimento solitário ao olhar para o coração do dragão ancião, como se abrigasse algum tipo de mágoa melancólica. Embora Lin Jie escondesse bem suas emoções e aquela breve sensação de perda fosse passageira como uma libélula deslizando sobre a superfície da água, Bella, com seus muitos anos de experiência como empregada, conseguia ler sentimentos delicados com precisão. Ela basicamente pôde concluir que o Sr. Lin não apenas viu aqueles enormes dragões antigos, mas também deve ter tido uma conexão profunda com eles. Essas emoções fugazes deixaram claro que ele certamente sentia falta da nostalgia da vida no passado e da resignação de não poder mais voltar aos velhos tempos. Durante todo esse tempo, eles fizeram muitos palpites malucos e arriscados sobre o Sr. Lin. Entre eles, o que mais os intrigou foi a destreza do Sr. Lin, bem como sua identidade. Sua destreza já era estimada em, pelo menos, nível supremo por experiências passadas, mas a identidade do Sr. Lin sempre foi um completo mistério desde o começo. Ele parecia ter aparecido do nada, sem vestígios de um passado. Até mesmo sua identificação atual e informações registradas da loja foram todas falsificadas por Sherry como um meio de retribuir sua ajuda passada. Agora, finalmente, a ponta do iceberg estava começando a aparecer. Bella lutou para manter seu coração batendo forte sob controle. Se o Sr. Lin é um monstro que sobreviveu da Primeira Era, então pode haver traços de sua identidade. Noite de Mongols capítulo 170. Ele é um dragão. Um coração de Bella disparou. Ela sentiu como se finalmente tivesse vislumbrado um vislumbre de verdade por trás da imagem sombria do misterioso dono da livraria. Primeiro, se datado da Primeira Era, então o Sr. Lin certamente não poderia ser humano. Isso porque os humanos não existiam extensivamente durante aquele período, ou talvez nem existissem. Em segundo lugar, ele não poderia ser um elfo, pois os elfos apenas surgiram das cinzas dos gigantes. Foi somente após o declínio e queda dos gigantes devido às suas guerras em larga escala que os elfos ganharam poder e estabeleceram o reino dos elfos, gradualmente substituindo os gigantes. E nessa história fragmentada, os poderes mais notáveis e absolutos documentados foram as 4 bruxas primordiais. No entanto, essas poucas só assumiram a aparência de mulheres, então essa possibilidade poderia ser basicamente descartada. Também havia vários dragões respeitáveis entre os dragões antigos, por exemplo, o dragão da calamidade Bakak, o símbolo da devastação, o dragão da origem Felix, símbolo da sabedoria, e o dragão dos céus Liferin, símbolo do éter. Entretanto, o dragão celeste poderia ser eliminado das possibilidades. Porque esse coração fossilizado que eles trouxeram era do dragão do céu,
o que provava que Slytherin havia morrido na Primeira Era. Como um dragão nascido do éter, cada parte de seu corpo era um material de fundição precioso e poderoso. O coração, que era seu núcleo que transformava o éter, era desnecessário dizer, o mais valioso. Sem fazer muita coisa, apenas acender um pouquinho de éter contido ali foi mais do que suficiente para explodir um de nível destrutivo. No entanto, a maioria das pessoas não saberia como fazer uso de um objeto tão precioso. Nas mãos certas, se esse coração fosse usado para criar o núcleo de uma matriz de grande escala ou como um material de nível divino em um cetro, ele poderia amplificar completamente a destreza do portador. Além destes, havia também alguns seres elementais extremamente antigos da Primeira Era, por exemplo, o estudioso dos elementos da luz, Alfred. Bella listou todos os grandes seres da Primeira Era que ela conhecia, mas sentiu que seu próprio conhecimento não era abrangente o suficiente. A chefe das criadas observou sua senhora e silenciosamente decidiu procurar informações sobre a Primeira Era. Não importava se ela sabia a verdadeira identidade do chefe Lin. O que importa é que se Lin Jie fosse um desses seres imortais, ele simplesmente não seria capaz de aceitar Sherry. Não era apenas uma questão de raça, mas uma diferença fundamental entre eles. Assim como um humano não pode amar uma formiga. Esse era um amor não correspondido fadado ao fracasso. É minha responsabilidade, como assistente competente, fazer com que a senhora entenda isso e minimizar as consequências adversas da melhor forma possível, pensou Bella consigo mesma. De acordo com os indicadores atuais, há uma possibilidade ligeiramente alta de que o Boslin fosse um dragão ancião. A julgar por sua personalidade e comportamento, é improvável que ele seja o dragão da calamidade Bakak. Abrindo uma livraria, guiando pessoas, uma riqueza de conhecimento, onisciente e onipotente. Dizia-se que o dragão de origem simbolizando a sabedoria possuía todo o conhecimento do mundo. Todas as características que o dono da livraria parecia ter. No entanto, pelo que Bella sabia, o dragão de origem era apenas de nível destrutivo, enquanto que se o Sr. Lin poderia demonstrar poderes que ultrapassassem o nível supremo ainda não se sabe. Depois de trocar algumas gentilezas com Sherry, ele de repente percebeu olhares estranhos vindos da chefe das empregadas, Bella. O olhar dela, com um toque de escrutínio, parecia que ela estava observando algo suspeito. E quando ela olhou para Sherry, seus lábios estavam franzidos, como se ela estivesse desconfortável. Lin Jie estava muito familiarizado com isso. Não era esse o tipo de enredo típico de novela das 20 horas, onde uma jovem herdeira rica se interessa pelo sujeito pobre que dirige uma livraria enquanto a empregada pessoal tenta espantá-lo com uma vassoura. Lin Jie levantou uma sobrancelha. Embora provavelmente não fosse tão exagerado, Sherry gastar muito para presentear um fóssil certamente causaria algum descontentamento. Seria compreensível se Bella decidisse impedir Sherry de interagir com ele para o melhor interesse de sua amante. Eu me pergunto se ela vai gastar uma boa quantia de dinheiro nessa história. Ai! Ele nunca esperaria por uma cena dessas. Minha amizade com Sherry não tem preço e não pode ser comprada com dinheiro. A Igreja do Domo vem empregando meios brutais contra a heresia por tantos anos que sugere que há muito dinheiro a ser ganho. Assassinato e incêndio criminoso, esses andam de mãos dadas. A Igreja do Domo não faria tudo isso sem nenhum benefício. E mesmo que não o fizessem, os fiéis da Igreja do Domo contribuem com um dízimo anualmente. Estão construindo capelas em todos os lugares e o Papa, a Santa e os apóstolos estão bem vestidos e bem alimentados. Tudo isso é dinheiro. Se a Igreja do Domo for derrubada com sucesso e substituída por Vincent, tenho certeza de que todo esse dinheiro seria gasto primeiro em instalações de caridade e em ajudar os pobres, dado o caráter do pai. Mas não há fim para essas coisas. Quanto ao dinheiro restante, talvez doá-lo para a Câmara de Comércio de Ashe. Acredito que Sherry usará isso corretamente, e isso pode ser considerado uma retribuição à sua educação. Lin Jie sentou-se um pouco mais ereto enquanto pensava sobre isso. Seus olhos coincidentemente encontraram os de Bella, e ele deu um leve sorriso de cumplicidade. Bella se assustou ao ver o brilho nos olhos dele. O Sr. Lin percebeu o que eu estava pensando. O sorriso dele é um reconhecimento. Ele é um dragão. Lin Jie desviou o olhar e moveu a mala com o fóssil para o lado. Sorrindo para Sherry, ele perguntou, você não disse que precisa da minha ajuda em relação a um livro?
O rubor no rosto de Sherry desapareceu quando ela recuperou a compostura e assentiu. Este livro estava escondido na sala secreta de Congreve e estava bem protegido. Ela se virou e fez um gesto para Bella, que então tirou um livro de debaixo da saia. Por baixo da saia? Pontos de interrogação surgiram na mente de Linji. Havia muitos bolsos no vestido de empregada, e era apenas um livro. Que estranho. Ele pegou o livro e seus olhos se estreitaram levemente. Não havia texto algum na capa do livro. A capa marrom clara parecia estranha, como couro, porém mais delicada e macia, com algumas linhas superficiais. Ao roçar nele, Linji pensou que parecia pele. Não, talvez eu esteja errado. Linji olhou para o livro em sua mão e um pensamento lhe veio à mente. Um livro sobre pele humana. Este era um livro encadernado inteiramente com pele humana. O palpite de Linji não era infundado, pois ele já havia se deparado com coisas assim antes. No passado, quando ele estava no meio de um estudo de folclore, ele uma vez se deparou com uma aldeia remota com um costume muito estranho, onde eles pegavam um pedaço de pele das costas de uma pessoa falecida e o transformavam em um tambor de pele humana. Sempre que a vila realizava uma cerimônia de sacrifício, cada família pegava o tambor de pele humana de sua família e o batia, simbolizando o chamado dos espíritos para aceitar o sacrifício da vila. Este exemplo foi mencionado no livro Cerimônias e Costumes que ele deu ao velho Will. Naquela época, por curiosidade e propósito de pesquisa, ele pediu para observar o processo de criação do tambor de pele humana na aldeia e os moradores concordaram inesperadamente com entusiasmo. Aqueles tambores soavam exatamente como a capa do livro que ele estava segurando. Noite de Mongols capítulo 171, Livro da Pele Humana. Linji ainda não tinha visto o conteúdo do livro, mas seu rosto inteiro já estava pálido. A vila com o costume de fazer tambores de pele humana o fez por desejo e respeito pelos mortos. A pele que eles usaram era das costas dos recentemente falecidos e os tambores eram usados para acenar para essas almas por meio de uma cerimônia especial. Eles acreditavam que a alma deixa um corpo por trás e, portanto, a pele nas costas de uma pessoa tinha propriedades espirituais e poderia atuar como uma porta de entrada para o submundo para a alma de uma pessoa. E todas essas peles humanas eram preparadas pelos antigos sacerdotes da aldeia usando facas cerimoniais, e era um processo sagrado e magistral. Então, embora esse costume possa parecer estranho, na verdade era uma espécie de manifestação primitiva da cultura da morte que não seria vista tão mal pelos outros. Claro, essa era apenas a opinião pessoal de Linji. Ele havia pesquisado folclore e costumes por tantos anos e havia vivenciado muitos costumes bizarros, então não ficou tão abalado. No entanto, pensar em um objeto como esse pode ser um pouco assustador para uma pessoa comum. Por outro lado, este livro era diferente. Ele veio de Congreve. Este era um homem que fez um acordo secreto com a Igreja do Domo para criar a essência da lua sagrada com fins lucrativos e definitivamente não havia nenhum aspecto cultural nisso. Portanto, ainda não estava claro se essa pele vinha de uma pessoa viva ou morta. A partir da representação de Congreve feita por Sherry, Linji calculou que havia uma leve propensão para que fosse o último. O pensamento de que aquele pedaço de pele poderia ter vindo de uma pessoa inocente fez o livro parecer ainda mais pesado nas mãos de Linji. A igreja, o domo, que usava compostos viciantes desconhecidos para controlar a congregação e matava desenfreadamente usando um suposto deus como disfarce, e Congreve, que encadernava livros com peles humanas, estavam ambos cometendo crimes graves que estavam além da compreensão normal. Uma organização maligna com um propósito sinistro e um assassino perverso. Pensou Linji enquanto abria o livro de pele humana. O acompanhamento de Bella de uma explicação detalhada confirmou os pensamentos de Linji. Não conseguimos entender as palavras neste livro, mas depois de estudá-lo completamente, descobrimos que este livro é feito inteiramente de pele humana. A capa é feita da pele do dorso de um homem em seu auge, duas peças unidas. O papel de cada página, para manter a textura fina e macia, faz uso de bebê. Nesse momento, Bella percebeu que o rapaz no balcão estava completamente imóvel e que a loja inteira estava tão silenciosa que era possível ouvir um alfinete cair. O coração de Bella batia forte enquanto ela observava Linji olhando para o livro aberto sem dizer uma única palavra. Mas, sem saber se estava percebendo as coisas errado, Bella viu os olhos escuros do dono da livraria, aparentemente cheios de uma intenção estrondosa,
como nuvens escuras e ameaçadoras formando uma grande tempestade. Senhor Lin. Lin Ji assentiu e sorriu levemente. Continue. Um arrepio percorreu a espinha de Bela quando ela viu o sorriso habitual de Lin Ji. Um pensamento surgiu em sua cabeça. O Senhor Lin está bravo. Mas Lin Ji pediu para ela continuar. Bela considerou isso como um aviso e não pensou mais, limpando a garganta e terminando a explicação. Mas, por algum motivo, ela baixou a voz inconscientemente. O olhar de Lin Ji retornou à página. Claro que ele estava bravo. Este livro sobre pele humana era uma amálgama distorcida de vários crimes, e a extensão da crueldade era assustadora. Lin Ji respirou fundo, recuperando a compostura enquanto se acomodava para olhar o conteúdo do livro. Assim que viu a primeira palavra, Lin Ji reconheceu que eram os mesmos tipos de caracteres que estavam escritos na espada sagrada que ele guardava no andar de cima. Ao mesmo tempo, era também a língua comum usada pelos elfos. Esta era uma língua da Segunda Era que já havia se perdido no longo rio do tempo durante a Idade das Trevas. Não era de se espantar que Sherry não conseguisse encontrar ninguém capaz de traduzir este livro, mesmo com a vasta força financeira à sua disposição. Claro, isso também pode ter sido porque ela não podia deixar muitas pessoas saberem sobre este livro. Talvez, se ela fosse ampliar seu escopo, Sherry poderia encontrar um linguista adequado. Por exemplo, o velho Will. No entanto, ele estava disfarçado no Bloodfeast e provavelmente não terá tempo. Também foi uma sorte que Lin Ji tivesse recebido a memória de Candela no sonho. Embora uma grande parte ainda estivesse faltando, pelo menos a linguagem tinha sido empacotada junto com ela. Lin Ji olhou atentamente e descobriu que o conteúdo do livro era muito diferente do que ele havia imaginado. Não era o tipo de magia negra que alguém associaria a um livro de pele humana. As palavras escritas em vermelho sangue eram mais como um solilóquio de uma pessoa. Perguntas sem respostas, respostas sem perguntas, monólogos e, às vezes, comandos simples. Simplificando, era como uma conversa com outra pessoa que não existia. O tom era condescendente, mas as palavras eram atraentes. Parecia o diário das lutas mentais diárias de um psicopata distorcido. Congreve é louco. Depois que Lin Ji leu o conteúdo que tinha visto, Sherry e Bella imediatamente trocaram olhares, achando difícil entender o que Congreve estava fazendo. Além disso, essa não era a evidência incriminatória contra Congreve que eles esperavam, e foi um tanto decepcionante. Sherry disse, mas, no mínimo, podemos saber que ele interceptou uma remessa que deu à Igreja do Domo. Havia referências claras à Igreja do Domo dentro do livro. O local do encontro também foi registrado. Então, enquanto ainda houvesse transações, as duas moças seriam capazes de seguir os rastros e expor completamente seus males. Não. Os olhos de Lin Ji se estreitaram. Isso não foi escrito por Congreve. Ele folheou o livro do começo ao fim mais uma vez e finalmente conseguiu organizar seus pensamentos. O tom das palavras empregadas na escrita aqui era principalmente autoritário e sedutor. Além disso, coisas como a Câmara de Comércio de Ash não é nada, ajudá-lo a usurpar e se livrar de Sherry, pela grande causa e outras frases do tipo. Claramente não faria sentido se Congreve fosse louco. Os longos argumentos aqui eram muito objetivos e lógicos. Lin Ji imediatamente se perguntou se isso era uma forma de transmissão de mensagens. Ou talvez esse livro de pele humana fosse algo como um espelho mágico onde Congreve falava com ele e as palavras automaticamente se escreviam no livro de pele humana. Tudo certamente faria sentido se fosse o caso. No entanto, ele ainda não tinha certeza de traduzir tanto conteúdo em tão pouco tempo era difícil, e ainda havia áreas que ele não entendia muito bem. Entretanto, essa conjectura um tanto assustadora ainda não havia sido comprovada. Então Lin Ji decidiu não mencioná-lo para não assustar as duas moças. Por favor, deixe este livro de pele humana comigo. Ainda há algumas áreas que não consigo traduzir completamente. Você pode primeiro investigar onde eles se encontraram e ver se consegue encontrar alguma pista. Lin Ji também contou a eles sobre Cloud, que morava na casa ao lado, e os incentivou a procurar sua ajuda. Enquanto observava Sherry e Bella saírem relutantemente, Lin Ji colocou o livro de pele humana de lado temporariamente e mais uma vez voltou sua atenção para a mala que continha o coração fossilizado. Ele não percebeu uma linha escorrendo de palavras cor de sangue aparecendo na última página do livro de pele humana. Eu tenho encontrado você.
Noite de Mongols capítulo 172. Lembranças de Bela. Cherry ainda estava um pouco atordoada depois de sair da livraria com Bela. O primeiro encontro deles depois de 3 anos terminou daquele jeito. Embora um pouco breve e apressado, ela ainda estava muito satisfeita. Este incidente permitiu que ela voltasse a ter contato com o chefe Lin, e se as coisas continuassem a piorar, ela poderia trabalhar mais de perto com a livraria. Não se tratava apenas de trabalhar com Lin Ji ou da habitual troca de presentes, mas sim de criar relações com outras pessoas extraordinárias que tinham conexões com a livraria. Somente dessa forma ela conseguiria manter seu relacionamento com o chefe Lin, porque o interesse compartilhado entre eles os manteria unidos. Não havia amigos nem inimigos que durassem para sempre, apenas interesses eternos. Foi isso que esses 3 anos lhe ensinaram. Embora Cherry ainda tivesse seus sentimentos por Lin Ji, ela também acreditava que o chefe Lin não era o tipo de pessoa que casualmente deixava seus clientes de lado. No entanto, ela estava bem ciente de que era apenas uma cliente aos olhos de Lin Ji. Um cliente substituível. Se ela fosse apenas uma cliente, ela também poderia ganhar benefícios mais do que suficientes do chefe Lin. No entanto, Cherry era ambiciosa. Ela queria ainda mais. Pelo menos na medida em que o chefe Lin um dia se lembraria de que ele já teve um cliente chamado Cherry. Bela não conseguiu evitar abaixar a cabeça e sussurrar: "Senhora, o senhor Lin pode muito bem ser." Cherry voltou a si e respondeu desanimada: "Eu sei, você quer dizer que ele poderia ser um ser de vida longa, e de um mundo diferente do meu, e que minha ilusão nunca poderá se tornar realidade." Bela não esperava que sua amante aparentemente apaixonada fosse realmente sensata neste momento, e de repente ela se sentiu mal. Amante. Cherry não pareceu se importar nem um pouco, pois olhou para cima e lançou um sorriso brilhante para Bela. "O senhor Lin é muito mais gentil agora do que era antes." Bela concordou com a cabeça naquele momento, mas balançou a cabeça depois. "O senhor Lin realmente parece mais tranquilo e sincero do que era há 3 anos. Ele não tem aquela vibração sufocantemente opressiva e distante que tinha naquela época, mas parece ter ficado ainda mais assustador do que antes." Até hoje, Bela ainda se lembrava de sua primeira vez em que conheceu o Sr. Lin. Também foi nessa livraria decadente e mal iluminada naquela época. Naquela época, sua jovem amante estava absorta em um livro, enquanto o dono da livraria falava lentamente sobre como as palavras poderiam ser usadas adequadamente para atingir objetivos sem derramamento de sangue. Mesmo depois de todos esses anos, ela não conseguia esquecer o olhar curioso do jovem que parecia isolar mundos inteiros com indiferença. Assim como a sombra atrás dele que abriu um sorriso. Cherry inclinou a cabeça. Mais assustador, os lábios dela se curvaram em um sorriso. De jeito nenhum, ele sempre foi uma pessoa muito gentil e boa. O afeto da senhora estava claramente obscurecendo seu julgamento. O senhor Lin ficou bravo agora mesmo. Bela só conseguiu falar sobre o que havia sentido na livraria naquele momento e disse francamente: "Espero que ninguém incorra na ira do senhor Lin neste momento." Cherry colocou as mãos atrás das costas e respondeu com indiferença: "Nas circunstâncias atuais, aqueles que incorreriam na ira do Sr. Lin só podem ser tolos intrigantes que não estão a fim de nada de bom. Com Greve especialmente, ele está simplesmente tentando arruinar toda a Câmara de Comércio de Ache. Além de interceptar mercadorias secretamente, ele também leva clientes a fazer trocas ilegais. Eu realmente não sei quantas coisas tolas ele fez." Bela sussurrou: "Eu imediatamente enviarei alguém ao ponto de encontro para investigar. E já que temos alguém da Torre do Rito Secreto cooperando conosco, contanto que possamos encontrar testemunhas e evidências, podemos fazer Congreve sofrer por suas ações." Naquele momento, os dois pararam de repente e olharam para longe. No fim daquela rua, vinha um jovem loiro, de olhos azuis. Ele era bonito, com feições impecáveis e tinha um sorriso contagiante que desarmaria a maioria. No entanto, esse sorriso era perfeito demais. Cada pedaço era medido demais, e aquela expressão parecia perfeitamente mantida o tempo todo. Como uma estátua perfeita, estranhamente fora do lugar. Apesar disso, as duas moças não conseguiam sentir nenhuma hostilidade do rapaz. Pelo contrário, ele não desviou o olhar, apenas as olhou de relance antes de continuar a andar para frente. Cherry e Bela permaneceram alertas enquanto o jovem passava por elas. Ele foi em direção à livraria. Seria ele um cliente?
Esse foi o primeiro pensamento que veio à mente de Cherry. Depois, ao olhar para trás, ela notou uma cruz vermelha e fina nas costas dele, tão vermelha quanto a cor de sangue fresco. Traço. O olhar de Lin Jie caiu sobre aquele coração de pedra pálida. Ele se levantou e puxou a mala. De repente, sentiu-se incomodado ao observar o fóssil branco que ocupava a mala inteira. Onde ele iria guardar uma coisa tão grande? O balcão comportava objetos menores, como a gárgula e a rosa de pedra, mas uma pedra com pelo menos meio metro de largura bloquearia severamente sua linha de visão. Como ele operaria sua loja adequadamente então? Além disso, o mobiliário geral de sua livraria também era discordante. Se sua loja fosse um pouco maior, ele poderia mudar o layout novamente, fazendo uma parede de exposição inteira como aquelas lojas de antiguidades e colocar o fóssil em uma caixa de vidro lá. O único problema era que esta livraria decadente não tinha medidas anti-roubo, caso um objeto tão chamativo fosse cobiçado. Anteriormente, Odi e seu bando haviam invadido o local, então o incidente com o ladrão de fósseis não parecia tão absurdo. Pensando bem, ele só poderia mantê-lo como uma coleção particular, e exibi-lo para alguns clientes regulares também parecia um pouco tolo. É uma coleção particular. De qualquer forma, agora que possuo um fóssil, pode ser considerado uma grande conquista. Espero que Norzin não tenha uma regra para que eu o entregue ao Distrito Central. Lin Jie então tentou tirar o fóssil da mala, mas quando suas mãos tocaram o coração fossilizado, um acidente aconteceu. O coração branco rachou. Espere. O que? Eu mal toquei nele. Entretanto, o pedaço de pedra claramente não conseguiu ouvir os gritos internos de espanto de Lin Jie. Com o som de um estalo, a casca externa da pedra se abriu, revelando um leve brilho branco em seu centro, que se contraía e se expandia continuamente, com o que parecia um leve batimento cardíaco. Que droga! Que droga! As camadas externas da superfície da concha da pedra pálida descascaram uma após a outra, revelando um coração pulsante que era tão transparente quanto o vidro. Espere um momento. Isso. Reviveu. Lin Jie piscou várias vezes enquanto uma sensação de grande intriga o dominava. Tudo o que ele tinha visto nas memórias de Candela era da Segunda Era. Embora ele soubesse que seres de outro mundo, como elfos, já existiam antes, ele não sabia que ainda havia outros. Como este coração de dragão antigo veio de um esqueleto completo de dragão, isso significava que havia algo errado com o esqueleto. Será que os dinossauros deste mundo são realmente dragões? Noite de Mongols capítulo 173, Descendente do dragão. Uma pergunta cruzou a mente de Lin Jie. Os dragões de Azir são dinossauros ou dragões reais de lendas? Já fazia 3 anos que Lin Jie havia transmigrado para cá e ele sentia que tinha uma boa compreensão da situação geral deste mundo. Pelo menos, integrar-se neste mundo não era um problema para ele e ele sabia o que a maioria das pessoas deste mundo sabia. Isso não acontecia porque ele tinha boa memória, mas porque a história de Azir era muito curta e descomplicada. Informações sobre este mundo de fontes oficiais incluíam a Era Primordial, Primeira, Segunda e Terceira Eras, abrangendo mais de 100 milhões de anos e sendo comparáveis à própria história da Terra. Em termos gerais, essa quantidade de informação deveria ser suficiente para escrever alguns volumes grossos da história de Azir. A propagação da Grande Peste na Segunda Era, que arruinou uma certa nação antiga, e o nascimento do Muro de Névoa, que fez com que todas as civilizações entrassem em colapso após vários desastres, fizeram com que toda a história antes desse período fosse confusa. No final, apenas uma pequena parte da história permaneceu, desde quando a enorme nação urbana dos humanos, Norzin, foi construída sobre as ruínas na Terceira Era. Essa parte que cobria a industrialização completa era tênue e a única coisa que valia a pena estudar era um período de resistência durante o processo de separação de Norzin nos distritos da Cidade Alta e Baixa. Claro, essa resistência era daqueles que se tornaram mutantes por serem afligidos pela Grande Muralha da Névoa, um tempo de caos e sangue. Essa história sombria também estava destinada a nunca ser estudada abertamente pela maioria das pessoas. Portanto, neste mundo, a história, assim como a arte, era como uma disciplina eletiva para os estudantes deste mundo, com apenas uma aula por semana, e sem necessidade de exame. Foi somente quando começou a ler Dark Ages, Rise e Fall of Alfords que Lin Jie finalmente descobriu a verdade sobre a história da Segunda Era. Realmente existiam elfos neste mundo.
assim como alguns poderes extraordinários. Embora Lin Jie tivesse ouvido rumores sobre alguns poderes sobrenaturais, ele permaneceu cético, pois nunca os havia testemunhado pessoalmente. Mas agora ele acreditava. A nação desconhecida destruída na Segunda Era, na verdade, o reino dos elfos. Então, pode ser possível que um antigo fóssil de dinossauro da Primeira Era possa realmente ser um dragão de lendas. Quanto a saber se essa história foi deliberadamente ocultada ou por causa de outros fatores, por exemplo, todas as pessoas que leram este livro ficaram loucas. De acordo com Old, ninguém sabia ao certo. Essas dúvidas que Lin Jie tinha não persistiram. Sua atenção logo foi atraída pelo coração translúcido diante de seus olhos que tinha saído completamente de sua casca. A camada externa de pedra pálida havia evaporado completamente. O coração inteiro batia sem parar no sulco de sua base. O núcleo dele era como uma massa obscura de energia que se expandia e contraía enquanto batia, emitindo um brilho branco contínuo. Pequenos vasos sanguíneos gradualmente se iluminaram, como um novo broto brotando de uma velha árvore murcha e cheio de vitalidade. O fóssil do coração, originalmente pálido e rígido, ganhou vida e parecia estar ficando maior. A mão de Lin Jie ainda estava no coração, e de repente ele sentiu uma mudança distinta. Originalmente frio e rígido, esse fóssil de coração havia se tornado quente e mácio, e estava constantemente balançando. Os cabelos de Lin Jie ficaram em pé. Uf! Calma, calma. Lin Jie respirou fundo enquanto sentia as batidas do coração aceleradas. Ele primeiro tinha que se afastar desse coração brilhante que estava piscando como uma bomba relógio prestes a explodir. Mas quando ele tentou se mover um pouco, percebeu que parecia haver uma força invisível agarrando sua mão e não soltando. Então, uma luz brilhante brilhou de seu núcleo enquanto finas faixas de energia emergiam, subindo por seu braço como pequenas cobras longas antes de se enrolar enquanto começavam a avançar em direção ao seu coração. O quê? Suor frio escorria pela testa de Lin Jie e ele gritou decisivamente: Blackie! Blackie, ajude! Estou em apuros. Como se estivesse pronto para atender a um pedido, Blackie apareceu, sua sombra borrada convergindo para as janelas. Lin Jie ficou muito feliz. No entanto, a sombra negra pairou por um tempo, como se estivesse se virando para olhar para Lin Jie, e então desapareceu. Desapareceu. A luta de Lin Jie foi em vão. Sua ajuda o havia abandonado, e por um momento ele sentiu como se tivesse sido abandonado pelo mundo inteiro. Lin Jie pode estar sorrindo, mas ele estava xingando profundamente. Rangendo os dentes, ele tentou o máximo para se libertar. Felizmente, os sonhos recentes de Silver refletiam a realidade e sua força era muito maior do que antes. A força invisível pareceu se afrouxar. Preciso continuar com isso. Mas as faixas de energia convergentes pareciam ser muito mais rápidas e ele não conseguia acompanhá-las. Num piscar de olhos, atravessou seu peito. Lin Jie teve uma estranha sensação de que algo havia sido transmitido ao seu coração, mas, além disso, não doeu e na verdade era quente e reconfortante. É este. O éter que senti nos meus sonhos. Um tênue halo de luz irrompeu de seu peito e ele ouviu vagamente o som do vento ao longe. Está ressoando comigo. Parece íntimo, como se estivesse vendo um conhecido mais uma vez depois de muito tempo. Os movimentos de Lin Jie ficaram mais lentos quando ele inexplicavelmente teve tal pensamento. Ele olhou para o coração rapidamente murchando. Não espere, por que você está ressoando comigo? Você acha que sou descendente de um dragão? Acorde. Não somos do mesmo tipo. Lin Jie ficou atordoado. Sozinho, ele não parecia ter nenhuma razão para ressoar com isso, mas seu corpo realmente havia passado por uma estranha mudança antes. Depois de comer o presente de Sliver, uma fruta aparentemente comum, Lin Jie ganhou 8 dentes extras e se tornou a imagem do chamado ser humano perfeito. E ele se lembrou da árvore no sonho de Sliver. Seu tronco grosso e galhos bifurcados tinham obviamente o formato de um enorme dragão abrindo suas asas. Ele sempre pensou que era apenas uma árvore estranha, mas o fóssil do coração diante dele o inspirou a vê-lo de outro ponto de vista. E se aquela árvore fosse transformada de um dragão? O que ele comeu então e por que isso mudou sua estrutura corporal? Mas ele não seria capaz de obter as respostas para essas perguntas por enquanto. No momento,
Seu melhor palpite era que a fruta era a razão por trás da transformação de seu corpo, o que resultou em seu coração revivido assumindo que eles eram da mesma espécie e querendo conceder algo a ele. Isso também explicava por que Blaquier foi embora depois de um mero olhar. Era porque esse coração era de alguma utilidade para Lin Ji. Mas ainda assim, porque ele não olhou mais de perto. Era difícil para Lin Ji pensar em tais pensamentos agora, pois ele podia sentir que o coração lhe havia dado tanto que ele se sentia inchado e quase transbordando. Toda a energia extra percorreu seu corpo como uma onda, entorpecendo sua pele, seu peito, sua garganta e a metade esquerda de seu rosto e olhos, especialmente ao redor da área do peito. Era como se o coração finalmente tivesse encontrado um lugar para descarregar sua ira acumulada ao longo de milhões de anos. Felizmente, esse coração parece estar finalmente morrendo. Ele observou as faixas de energia em seu braço caírem, transformando-se em partículas de luz que se dissiparam. Desta vez, o coração se transformou completamente em uma pedra seca. Lin Ji massageou seu braço rígido e respirou fundo enquanto suprimia seu desejo inexplicável de bater em alguém. Assim que ele estava prestes a colocar o coração no chão, ele ouviu o tilintar do sino quando a porta se abriu. Lin Ji se virou e viu um jovem de cabelos dourados que havia entrado, notando seu sorriso aparentemente plástico e a longa cruz vermelha em sua mão. Brilhando. O belo jovem de cabelos dourados sacou uma longa espada de sua bainha em forma de cruz, como uma espécie de matador de dragões heróico. Noite de Mongols capítulo 174. Michael não se importou com as duas frágeis formas de vida pelas quais passou. Embora esses sujeitos fracos parecessem cautelosos com ele, assim como um humano não se importa com as opiniões de um inseto, ele ignorou essas criaturas inofensivas. Aos seus olhos, essas formas de vida inferiores não conseguiam esconder nenhum segredo dele. Com seus olhos da visão, fossem os pensamentos internos, raça, identidade, habilidades ou até mesmo experiências passadas ou trajetória futura, tudo isso podia ser visto instantaneamente. Esse era o enorme abismo entre seres de diferentes níveis. Talvez quando Michael ascendeu a tal reino pela primeira vez, ele pudesse ter ficado animado e até curioso sobre ver e até mesmo manipular o destino dos outros. Mas à medida que ele encontrava mais e mais pessoas e via dezenas de milhares de vidas, ver o destino dos outros com desdém se tornou uma ocorrência diária e ele começou a perder o interesse. Ele percebeu que essas pessoas não eram muito diferentes das formigas. Seus destinos não eram nada mais do que formigas se movimentando em um ninho, com apenas algumas possibilidades ao fazer escolhas. E quando a base fosse ampliada, o grau de coincidência de seus destinos também seria vastamente multiplicado. Por muito tempo ele pensou que o mundo fosse muito chato. Mas um dia, ele de repente descobriu outro tipo de possibilidade neste mundo. Dentro dos sonhos havia um lugar de infinitas possibilidades que ninguém jamais havia pisado antes. Uma esperança há muito perdida foi reacendida no coração há muito morto de Michael. No entanto, os reinos dos sonhos foram selados pelo muro da névoa, e a proeza das 4 bruxas primordiais era tão imensa que Michael só conseguia exclamar em espanto. Somente quando instáveis pequenas rachaduras apareciam, o que permitia que as bestas dos sonhos escapassem. Foi isso que levou à criação de organizações de caçadores para caçar esses animais. Essas pessoas temiam sonhos tanto quanto temiam bestas selvagens e consideravam que o reino dos sonhos era a fonte do mal. No entanto, Michel implorou para discordar. Por trás da aparência traiçoeira dos sonhos, havia um caminho oculto que não existia. Um caminho sem limites e próximo da origem. E para fazer isso, ele precisava derrubar a barreira do reino dos sonhos, algo que ele não conseguia fazer sozinho. Embora ele se orgulhasse de ser um ser superior, era apenas no aspecto da inteligência, e esse era o abismo entre os reinos. Em suma, foi assim que surgiu o caminho da espada flamejante. Eles eram um grupo de indivíduos com ideias semelhantes que se uniram em busca de objetivos e ideais comuns. Mas é claro que o Patof de Flamingsuor não era só esses poucos. Nos inúmeros anos desde o início, eles expandiram todos os tipos de Downlines. Entre eles estava o dono do livro de pele humana, Blood Kursimage, Zuikaku. Originalmente, Zuikaku deveria ser um elo com Congreve para controlar os jovens mais capazes da Câmara de Comércio de Ache. Embora Sherry tenha surgido do nada e as investigações tenham mostrado que ela tinha ligações com Lin Ji, isso não afetou realmente os planos deles.
Congreve era apenas uma ajuda suplementar. O cerne do verdadeiro plano deles era a Igreja do Domo. Mas antes que percebessem, um traidor surgiu sem saber dentro da Igreja do Domo e causou um grande caos. E nas investigações, o dono da livraria chamado Lin Jie estava envolvido. Se não fosse pelos planos deles terem sido interrompidos 2 vezes, não, 3 vezes, e a inteligência ter informado que o dono da livraria era onisciente, Michael não teria agido pessoalmente. Para Michael, planos sendo arruinados não era tão importante. Era a chamada onisciência desse sujeito que o fazia sentir vontade de rir. Nem mesmo Michael ousou se chamar de onisciente, mas esse ser de nível supremo que apareceu misteriosamente ousou afirmar isso descaradamente. Embora essa descrição tenha sido dada por outras pessoas, na maioria das vezes, foi com a aquiescência da pessoa envolvida. Deixe-me ver o que lhe dá o direito de ser chamado de onisciente. Se não me diverte, então farei com que seu destino acabe aqui. Michael sorriu levemente enquanto abria a porta da livraria e sacava a sua espada da bainha em forma de cruz. Na verdade, ele já estava um pouco decepcionado desde que começou a observar em segredo. Cherry e Bella trouxeram o livro sobre pele humana para cá a mando do caminho da espada flamejante. Primeiro, apesar de tentarem, eles simplesmente não tinham como localizar esta livraria por outros meios comuns ou mágicos, como se a livraria estivesse envolta em uma névoa. Esta também era uma das razões pelas quais ela os intrigava. Então, eles fizeram com que Zuikaku ganhasse o controle da toupeira ao lado de Congreve e obtiveram este livro de pele humana que tinha a capacidade de ser rastreado até Cherry. As duas moças simplesmente tratariam esse livro cheio de escritos antigos como uma evidência importante que elas não conseguiam entender e, assim, o entregariam à pessoa que estava puxando os cordões por trás das cortinas, que seria Lin Jie. Tudo isso fazia parte do plano. Ao mesmo tempo, informantes da União da Verdade que estavam monitorando a maioria dos seguidores da Igreja do Domo por meio do sistema de vigilância etérica passaram informações de que alguns desses seguidores estavam se reunindo ao lado da livraria. O herege Vincent provavelmente recebeu instruções de Lin Jie para iniciar uma nova fé e derrubar a Igreja do Domo. Embora tivessem alertado Rodney para não dar muita importância à Igreja, eles ainda não podiam deixar o caos continuar. O que decepcionou Michael foi que Lin Jie nem percebeu que o livro de pele humana tinha a capacidade de ser rastreado, nem mesmo previu sua chegada. Caso contrário, ele definitivamente não deixaria Cherry e Bella saírem assim. Parece que sua onisciência não passa de uma piada. Então, hoje, vou lhe ensinar uma lição e fazer com que você entenda o que significa ser impotente. E enquanto a expressão de Michael se iluminava, Zuikaku liderava seu corpo de mágicos e destruía completamente o café da livraria ao lado, assim como todos os que estavam lá. Espero que a expressão de dor desse sujeito me traga alguma alegria. Enquanto Michael pensava consigo mesmo, ele notou a figura parada atrás do balcão se virar. Na livraria mal iluminada, uma única pupila dourada cheia de violência e raiva brilhava intensamente. Apenas metade do rosto daquele homem na escuridão era iluminado pela luz. Escamas escuras brilhavam, junto com um sorriso sinistro e dentes brancos e finos, fazendo-o parecer um monstro que devorava humanos. Batidas cardíacas pesadas e estrondosas faziam o éter ao redor ondular, mas aparentemente contido pela livraria comum. A expressão de Michael congelou, quando de repente ele sentiu um tremor familiar que não sentia há muito tempo. O terror de ser encolhido por grandes asas que bloqueavam o céu. O poder de um dragão. O olho abriu e fechou enquanto seu olhar caía sobre a espada de Michael. O rosto de Lin Jie escureceu de repente. Essa pessoa parece ter más intenções. Ela está tentando me matar? Noite de Mongols capítulo 175. Ele sabe de tudo. Quando esse estranho jovem de cabelos dourados entrou na loja e sacou uma espada sem dizer nada, a mente de Lin Jie começou a trabalhar. Em primeiro lugar, ele tinha absoluta certeza de que a espada na mão do jovem era real. O formato e o tamanho dessa espada não eram muito diferentes da espada sagrada pendurada no andar de cima, mas o formato da cruz era muito pouco convencional. Mas como Lin Jie não sabia se a cruz tinha algum significado religioso para as crenças deste mundo, ele não foi capaz de determinar se esse sujeito era membro de uma determinada religião ou culto. Se fosse a situação poderia ser ainda mais perigosa por causa de algum preconceito. Em segundo lugar, esse sujeito entrou na livraria com uma arma,
Então Lin Jie descartou a intenção de assassinato aleatório porque essa pessoa parecia ter um motivo proposital e tinha ido direto para a livraria. Em outras circunstâncias, Cherry e Bella, que haviam saído da livraria momentos antes, seriam seus alvos mais prováveis. Mas isso não aconteceu. Ao pensar nisso, Lin Jie percebeu que Cherry e Bella praticamente tiveram um encontro próximo com o perigo. Além disso, o café do livro ao lado tinha muitos clientes hoje e estava bem animado. Na maioria das vezes, ninguém viria aqui. Tem até polícia aqui do lado. Então, isso significava que a outra parte tinha um propósito e muito provavelmente poderia ser a intenção de vingança. Mas então surgiu a pergunta: por que alguém teria inimizade com um dono de livraria gentil e comum como Lin Jie? Ele não tinha resposta naquele momento. Mas só porque ele não tinha inimizade com os outros não significava que os outros sentiriam o mesmo por ele. Embora Vincent tenha trazido benefícios à livraria, ele trouxe mais problemas. A fatia da torta que ele estava tentando ganhar era do maior interesse da Igreja do Domo, e os planos que ele colocou em movimento eram, em última análise, estabelecer sua própria fé e deslocar a Igreja do Domo. Então, não pareceu absurdo que a Igreja do Domo enviasse alguém para acabar com isso pela raiz. E se eles tivessem descoberto o propósito de todas aquelas pessoas que se reuniram ao lado, usar Lin Jie para dar o exemplo não estava fora de questão. Se fosse esse o caso, então a Igreja do Domo seria uma organização que faria qualquer coisa sem o menor escrúpulo. Eles tinham crentes do seu lado e não tinham medo de que seus erros ou males fossem revelados. Contanto que dessem uma explicação simples, esses seguidores acreditariam neles. E enquanto todos os que sabiam fossem silenciados e ninguém mais ousasse falar, suas ações, por mais brutais e implacáveis que fossem, valeriam a pena. Outra possibilidade era que isso viesse do lado do inimigo de Cherry, o que também significava que Congreve havia enviado alguém para recuperar o livro de pele humana. Aquele livro encharcado no sangue de inocentes ainda estava fresco na mente de Lin Jie, e a raiva que ele sentia simplesmente não conseguia ser reprimida. Não havia necessidade de perder tempo agora que alguém tinha chegado direto empunhando uma arma. Lin Jie decidiu agir primeiro e falar depois. Michael estava um pouco atordoado. Apenas um segundo antes, ele havia acabado de entrar na livraria com um grande sentimento de superioridade, preparado para proporcionar a esse sujeito sem vergonha uma noite inesquecível. Ele iria expor a ingenuidade do dono desta livraria. Somente alcançando o ápice, não apenas alcançando o posto supremo, alguém poderia reivindicar a verdadeira onisciência e onipotência. A diferença entre os níveis supremos pode ser ainda maior do que o abismo entre um nível supremo e uma pessoa comum. Um supremo inútil como Rodney, que foi criado por eles, era basicamente apenas um ser comum. Ele era um mortal de coração e seria mortal para sempre. Michael contaria tudo isso a esse sujeito Lin Jie, por meio de ações e o deixaria vivenciar pessoalmente. Era assim que deveria ter acontecido. Mas por quê? Porque a realidade foi um pouco diferente. E naquele curto espaço de menos de um segundo, Michael sentiu pela primeira vez um arrepio vindo direto das profundezas de sua alma. Como se um dragão antigo tivesse desabado sobre seu espírito com toda a sua força, segurando sob suas garras. Ele congelou, incapaz de se mover, e foi então que de repente se lembrou de que Michael era apenas seu próprio codinome. Seu nome verdadeiro era Alfred, o grande elemental da luz, estudioso, sumo sacerdote, vidente e ordenado, que após escapar dos grilhões de uma vida, deixou seu próprio povo e se tornou uma entidade conhecida nas lendas. Se ele não tivesse experimentado mais uma vez o poder de um dragão hoje, talvez nunca tivesse se lembrado de quem era. Centenas de milhões de anos atrás, na época em que os dragões antigos existiam, todas as outras criaturas não conseguiam fazer nada além de tremer e estremecer diante do poder de um dragão. Os seres elementais da luz também eram iguais. Michael sentiu medo e percebeu a verdade: ele não havia superado isso. Seus instintos como um ser elemental da luz ainda estavam profundamente gravados em seu âmago. Não, 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 é impossível. Impossível. Ah, tosse, tosse, tosse. Michael gritou em pânico, então agarrou sua garganta para abafar sua própria voz quando percebeu o que tinha acontecido. Ele olhou para cima para olhar para a pupila dourada, e finalmente a cena de batalha em sua mente desapareceu. O poder de um dragão representava domínio absoluto, especialmente em combates tão próximos.
O curto período em que esteve em transe foi mais do que suficiente para que um indivíduo de nível supremo comum morresse uma vez. Michael olhou fixamente para a direita. A cruz vermelha tinha caído no chão e já estava deformada, mostrando claramente o quão intensa aquela batalha tinha sido. Ao mesmo tempo, ele sentiu pontadas agudas de dor por todo o corpo e podia sentir claramente os vários pedaços quebrados dentro dele. Este corpo não pode mais ser usado, pensou Michael consigo mesmo. Conforme ele gradualmente voltava aos seus sentidos, cenas de batalhas que ele havia experimentado antes lentamente voltaram à sua mente. A beleza da destruição, como uma tempestade rasgando uma borboleta, que era aterrorizante. Calamity Dragon Bakaki, Michael refletiu. Só aquela entidade tinha tal aura. Mas o Lingia diante dele não parecia estar completamente inteiro. O dono da livraria, que parecia estar em um estado meio dragão, se inclinou para a frente em uma postura um tanto opressiva e estreitou os olhos. Você veio por causa da Igreja do Domo. Ou melhor, por causa do livro de pele humana. Michael achou difícil respirar. Ele estremeceu de repente ao ouvir isso. Ele sabe? Ele sabe. Ele já sabia sobre a habilidade de rastreamento do livro de pele humana. Ele estava intencionalmente tentando me atrair para fora. Nunca imaginei que veria um dia alguém me ler completamente. Michael de repente caiu numa risada baixa. Perdi esse tempo. Interessante, muito interessante. Mas olhando para o tempo, o corpo de mágicos de Zuikaku já deveria ter chegado. Contanto que ele ganhasse algum tempo ou que um pouco mais, o café do livro ao lado seria reduzido a pó. Lin Jie franziu a testa, sentindo a recusa desse cara em cooperar. Ele está fingindo ser um idiota. Lin Jie deu uma risada fria. Você acha que fazer isso é de alguma utilidade? Michael ficou assustado e aterrorizado. Ele sabe o que estou pensando? Ao ver essa expressão, Lin Jie soube imediatamente que esse sujeito queria fingir insanidade e então continuou. Deixe-me dizer uma coisa. A polícia está aqui ao lado e você não conseguirá escapar da lei. Já vi criminosos como você tantas vezes, então você achou que eu não saberia o que você está pensando? Noite de Mongols capítulo 176. Não muito inteligente. Michael não respondeu. Ele franziu a testa e ponderou o significado das palavras do dono da livraria. Polícia. Ele definitivamente não está se referindo à polícia comum. Esse sujeito parece ainda mais um gênio puxando as cordas das sombras comparado a mim. Não tem como ele estar se referindo à polícia comum, pode? Se esse sujeito estava esperando que eu mordesse a isca desde o começo e já tinha tudo planejado, ele definitivamente é o gênio das sombras. Portanto, a polícia a que ele se refere é provavelmente a polícia da Torre do Rito Secreto, que mantém a extraordinária ordem mundial e tem aquele inexplicável senso de justiça. Antes de chegar aqui, Michael tinha apenas aprendido grosseiramente sobre a situação aqui e nem se preocupou em usar éter para investigar. Ele sabia que a porta ao lado era onde o traidor da Igreja do Domo, Vincent, havia reunido os fiéis da igreja e provavelmente onde ele estava planejando convertê-los. Mas ele realmente não havia notado o envolvimento do pessoal da Torre do Rito Secreto. De qualquer forma, todas essas pessoas eram como formigas e ele não se importava com o que acontecesse com elas. A única com quem Michael estava preocupado era o dono da livraria. Quem imaginaria que as coisas iriam dar errado naquele momento? Agora, seu corpo estava arruinado e as coisas pareciam um pouco complicadas. Agora, ouvindo o que o dono da livraria disse, parecia que ele estava insinuando que a Torre do Rito Secreto havia armado uma emboscada aqui. Embora Zuikaku e seu corpo de mágicos fossem bem fortes, eles ainda não conseguiam enfrentar a Torre do Rito Secreto. Mais importante, Lin Jie parecia ter uma compreensão clara dos pensamentos de Michael e até parecia bem preparado. Michael estreitou os olhos. Ele sabia que o homem era de fato mais forte que ele, mas ainda não acreditava que ele fosse onisciente. Ele preferiria atribuir tudo isso à sabedoria do dono da livraria, dando um único passo enquanto planejava 10 passos à frente. Esse era realmente o tipo de jogo que pessoas do nível deles jogavam. Talvez sabedoria combine com você ainda melhor do que Félix. Parece que você nunca mostrou todos os lados de si mesmo para os outros. Michael assumiu tacitamente que o dono da livraria, Lin Jie, era Bakaki, o dragão da calamidade conhecido como símbolo da devastação, que havia desaparecido durante a Primeira Era.
Embora ele fosse o grande estudioso elemental da luz e tivesse sobrevivido desde a Primeira Era, ele ainda não era tão velho quanto aqueles dragões antigos. Quando Michael começou a fazer seu nome, os dragões antigos já tinham desaparecido em grande parte, e havia apenas um dragão velho, o dragão de origem, Fêlix. Michael já havia visitado esse dragão velho uma vez, mas ouviu falar de sua morte logo depois. Como seu oponente era um ancião poderoso, a atitude de Michael mudou naturalmente, e ele estava disposto a dar ao seu oponente o devido respeito. Hein? Lin Jie estava confuso. O que há com esse tom? Por que ele está me elogiando depois de ser visto através? Lin Jie nunca tinha ouvido falar do nome Fêlix, mas pelo seu tom, Lin Jie podia dizer que essa pessoa tinha vindo direto para ele desde o início. Ele não apenas conhecia Lin Jie, mas parecia que também tinha aprendido sobre Lin Jie com muitas outras pessoas. E agora, ele descobriu que Lin Jie em pessoa era bem diferente dos rumores e era de fato alguém muito inteligente. Lin Jie até suspeitou que esse sujeito estava realmente enrolando para dizer que não era inteligente, mas não tinha provas. Ou talvez esse sujeito tenha falhado em sua tentativa de fingir insanidade e mudou seu plano de jogo para atrasá-lo e esperar por reforços ou encontrar uma chance de escapar. Lin Jie não poderia ser enganado por esse truque maligno, mas como a outra parte parecia ter o desejo de expressar seus pensamentos, Lin Jie naturalmente tentaria extrair alguma informação dele. Enganar as pessoas era algo que ele fazia muito bem, e não havia como perder para um cara assim. Pelo menos, foi o que o chefe Lin pensou. Ele então respondeu despreocupadamente: o que os outros veem não é o meu verdadeiro eu, é claro. Eles confiam em sentimentos subjetivos e o que recebem são informações de segunda mão que já foram processadas. E quando você ouve essas informações de outros, isso já é informação de terceira mão. Você correu para tentar me matar sem me entender completamente. Lin Jie olhou para o jovem com um ar de superioridade. Disso, posso inferir que você não é muito inteligente. Embora eu não saiba se esse sujeito estava realmente zombando de mim, tenho certeza de que não seria errado eu tomar a iniciativa. Esse jovem aparentemente arrogante parecia alguém que não conseguia lidar com provocações. E as pessoas eram mais propensas a falar sem pensar quando estavam com raiva. Essa parte era muito importante porque a outra parte tinha assumido que Lin Jie era um dono de livraria comum e nunca esperou uma surra tão grande. Ao dizer isso, ele certamente julgaria mal que Lin Jie estava abrigando algum grande segredo. Você, Michael, viveu por centenas de milhões de anos e sempre foi superior a todos os outros seres vivos. Esta foi a primeira vez que alguém disse que ele não era muito inteligente. Coincidentemente, inteligência era a característica da qual Michael mais se orgulhava. Ele ficou instantaneamente furioso quando Lin Jie mencionou sua implicância. Uma onda de raiva tomou conta dele e ele estava ansioso para dar uma lição a esse dono de livraria. Mas quando ele olhou para cima, viu as escamas pretas de dragão no rosto de Lin Jie recuando sob sua pele enquanto o dono da livraria retornava à forma humana. O grande estudioso dos elementos da luz percebeu que poderia haver um significado mais profundo nessa observação. As pessoas não o veem como ele realmente era. Isso pode significar que ele não era realmente o dono da livraria chamado Lin Jie, mas o dragão da calamidade Bakak dos tempos antigos. Mas, ao mesmo tempo, ao reunir seus comentários sobre Fêlix e ver esse sujeito transformado de meio dragão para humano, o dono da livraria poderia estar insinuando que o dragão da calamidade Bakak também não era ele mesmo. Os olhos de Michael se estreitaram e ele sentiu o choque pela primeira vez em muito tempo. Quem exatamente é você? Se o Calamity Dragon Bakak não é sua identidade real, então quem exatamente ele poderia ser? O que exatamente ele estava escondendo daquele tempo em que eu ainda não existia? O coração de Michael deu um pulo. Não era o desconhecido que ele estava buscando afinal? Parece que consegui enganá-lo, pensou Lin Jie. A partir daquela expressão, aquele jovem parecia ter criado sua própria versão incrível de mim. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça dele, mas esse não é o ponto. Mais importante, eu tenho que obter alguma informação útil dele. Lin Jie sorriu ironicamente. Antes de pedir algo aos outros, você não deveria primeiro mostrar alguma sinceridade? Como o outro lado não parecia demonstrar nenhum medo, isso provavelmente significava que o jovem tinha algo em que se apoiar, talvez uma grande organização criminosa como a Blue Feast. Eles ousaram enviar alguém direto à sua porta para matá-lo,
Então quem sabia o que eles poderiam planejar em seguida? Havia mais de um inimigo. Livrar-se deste hoje seria inútil para Lin Jie porque haveria muitos mais, mesmo que ele eliminasse este. Somente por meio de um estudo minucioso e da eliminação da causa raiz ele seria capaz de evitar incidentes futuros. De qualquer forma, Cláudio sempre esteve envolvido nesse assunto e foi dito que Giuseppe viria hoje à noite. Assim, a segurança do Café do Livro estava essencialmente garantida hoje à noite. Lin Jie primeiro levaria adiante e deixaria esse jovem mostrar alguma sinceridade. Quanto ao que era a sinceridade, ele deixaria a outra parte interpretar por si mesmo. Michael se recompôs. Essa chamada sinceridade era simples em sua opinião. Como ele queria saber a identidade do dono da livraria, ele nunca poderia pedir isso usando apenas uma identidade comum. Isso seria muito indelicado com alguém do mesmo nível e era razoável que o dono da livraria fizesse tal solicitação. Claro, ele não poderia simplesmente fazer seu corpo de elemental de luz aparecer em Norzin imediatamente. Alfred Harvey Granton. Essa é a metade do meu nome real. Claro, isso já é passado. Meu nome atual é Michael. Nomes reais eram poderosos. Até mesmo metade deles era o suficiente para comandar seres elementais de luz abaixo do nível destrutivo. Isso é bom o suficiente para minha sinceridade. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.